São João 21. Então vamos ter uma palavra de oração, né? Vamos fazer uma oração. Senhor Jesus, a gente se surpreende com certas coisas, com presença de irmãos, mas eu sei que o Senhor não nos surpreende. Quando nós acabamos agora de ouvir, parou na questão do filho pródigo. O filho pródigo, ele nunca esquece a casa do pai. Ele pode passar dificuldades, pode até chegar a comer bolotas de porcos, mas ele sabe que na casa do pai há um alimento sadio, há um companheirismo sadio. Então, eles sabem onde nos encontrar. Eles sabem onde nos encontrar. E eu peço a Ti a Tua bênção, em favor de todo o Teu povo, Tua igreja, Teus filhos e filhas. Cuida de cada um. O Senhor não salva para perder. O Senhor investiu alto em nós. E o Senhor não salva para depois perder. Mas nós temos o direito de termos nossas experiências, boas ou ruins. Em nome do Senhor Jesus, nos ajude neste momento e nos abençoe. Hoje deve ser o último dia que nós vamos estudar a mensagem Um Guia. Pedimos a Tua bênção em nome do Senhor Jesus. Quando lermos Tua palavra, nos abençoe. Essa é a minha oração. Amém. Então, São João 21. É o último capítulo do Evangelho de São João. Versículo 18 e 19. Na verdade te digo, que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde tu não queiras. E disse isto significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe: segue-me. Amém. Pode sentar. Nunca mais o mundo vai ouvir a voz do povo que aqui dá glória a Deus. Nunca mais o canto de aleluias ouvirão. Nós vamos cantar lá em Sião. Nunca mais tristezas, solidão, morte, dor, angústias e lamentações. Tudo isso nunca mais vou ver e nem sentir. Quando pra Sião enfim partir.
Sei que será grande a emoção quando finalmente o céu se abrir. Penso até que o meu coração de tanta alegria não vai resistir. E a Jesus eu hei de conhecer, e em suas mãos ver o sinal. Quero ouvir de perto Ele dizer: vinde a mim, bendito de meu Pai. Sonho com as ruas de Jerusalém, a praça e os muros de cristais. O dono, Senhor, eu pela fé já posso ver, e ver o rio da vida a correr. Fico imaginando como deve ser o rosto do amado Salvador, quando os meus olhos os teus olhos contemplar. De felicidade vou chorar. Sei que será grande a emoção quando finalmente o céu se abrir. Penso até que o meu coração de tanta alegria não vai resistir. E a Jesus eu hei de conhecer, e em suas mãos ver o sinal. Quero ouvir de perto Ele dizer: vinde a mim, bendito de meu Pai. Então, para você ir para uma praça, para um shopping, para você ir para uma cidade do interior, qualquer parte neste Brasil, no mundo, você não precisa de um guia. Basta que você tenha uma boca. Aí se informando, você vai a qualquer lugar. Você não precisa de guia para ir numa sapataria. Ali está vendendo mais barato. Agora, para você ir para o céu, você precisa de um guia. É impossível chegar lá sem um guia. É bom a gente sempre lembrar disso. Então, nós vamos ver aqui um pouco. Eu estava pensando, as pessoas não têm dificuldade
quando você diz assim, sobre o guia, e de receber isso aí. Não há dificuldade quando a pessoa chega e você chega e diz a ela, né? Olha, você precisa de um guia. Você tem necessidade de um guia. Você não vai chegar lá sem um guia. Aí quando você mostra o Espírito Santo como guia, ninguém tem dificuldade. Qualquer pessoa aceita. O problema é quando esse Cristo embarca num corpo humano. Aí, para te guiar, aí tem dificuldade. As dificuldades não estão exatamente em Cristo. Assim como receber as Escrituras quando elas afirmam que Jesus é o pastor. Jesus o meu pastor é Jesus, tá certo. E não há dificuldade em receber isso. O problema é que ele é espírito, e como espírito não se vê, e ele tem que embarcar. Ele embarca em corpos. Aí é problema, porque aí esbarra com aquela escritura que o próprio Jesus disse: um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Então não é difícil eu vou mostrar as qualidades de um guia. Não é difícil você ver, aceitar essas qualidades no Espírito Santo, no Senhor Jesus Cristo. Não é difícil, porque realmente é. Mas o grande desafio é Deus se revelar a você na forma humana. Isso é um desafio. Então vamos ver aqui do parágrafo 12, mas eu vou começar do 13, da mensagem Um Guia. Um guia. As características de um guia. Eu gostaria de tomar esses próximos poucos minutos para chamar sua atenção na palavra guia. Um guia. Você sabe, eu já tive bastante experiência nas florestas. Então, em primeiro lugar, né? Um guia, ele tem bastante experiência. Um guia tem bastante experiência. Aí, você sabe quando você vai se operar, quando o irmão Brana diz, você vai se operar, e você encontra um rapaz todo de branco, cabelo bem penteado, bem simpático, bem elegante. Aí você descobre que aquele médico vai te operar. Aí você pergunta para ele: quantas cirurgias o senhor já realizou? E ele sorri para você e diz: você é a primeira. Aí o irmão Brana diz: você gostaria que alguém que te operasse fosse uma pessoa que já tivesse operado muitas vezes. Você gostaria de ter uma pessoa experiente. E um guia, ele é bastante experiente. Um guia é alguém que te mostra ao redor. E tem coisas, irmão, que as pessoas ficam com escama nos olhos e não vê as coisas que estão em redor dela, tá ali rodeando ela ali, os espíritos, as coisas ali rodeando. E ela vai errar, ela vai cair numa cilada e ela não vê. Mas um guia é aquele que vê o que está ao seu redor. Você tem que ter um guia quando você não sabe para onde você está indo.
vai ser difícil, né? Porque cada destaque desse requer um comentário. Então, um guia é quando você precisa de um guia quando você não sabe para onde você está indo. E estando familiarizado com caça e do mundo ao redor, eu tive a oportunidade de encontrar guias. E eu mesmo sou um guia no Colorado. Porque conhecendo o estado, fazendas e assim por diante, eu posso ser um guia no Colorado. Então, um guia tem que ter conhecimento da região. Quando o irmão Brana ia para outra região, ele era guiado. Vocês se lembram daquela história que ele conta do índio guiando, o velho índio. E ele andando rápido e o guia dizendo: pregador anda muito rápido. Aí ele ficou mais lento. E o velho guia disse para ele: pregador continua andando muito rápido. Pressa, né? Pressa para ter as coisas, pressa para conseguir as coisas, né? Às vezes a gente é apressado nas coisas, né? A gente não espera, né? E a gente fica andando rápido. E aí toma a frente do guia. E o guia disse: olha, pregador continua andando muito rápido. Aí o irmão Brana, mais lento. Aí o guia continuou dizendo: pregador continua andando muito rápido. Aí o irmão Brana virou para o guia e disse: como é que eu devo andar então? Ande como guia, dê um passo, olhe 9 vezes ao redor. A gente só cai só em precipitações que a gente não observa as coisas. Seja honesto, seja sincero, vamos ser honestos. A gente só cai em cilada porque a gente não observa as coisas. É muito rápido. Quer que as coisas assim, no estalar de dedo, né? Quer que Deus mude uma pessoa assim, da noite para o dia. Como é que pode? Vai mudar. Como é que vai poder mudar assim da noite? Aí a gente vai andando rápido, passa à frente do guia. O guia disse: esse pregador, lá é a morada deles, pregador. Morada dos altos, sei lá. E não vão fugir de lá, eles moram lá. Para que essa pressa? Porque está tão apressado que as coisas tudo assim. Isso nos faz lembrar Davi, né? Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Esperar com paciência é virtude. É uma virtude. Então, um guia é isso. Ele está familiarizado com caça e do mundo ao redor, e tive a oportunidade de encontrar guias. Quando a gente vai para o encontro, a gente encontra guias. Deus tem me dado a oportunidade de encontrar guias, de ouvir guias. Agora, ninguém chega nessa região para me contar história aqui. Nessa região aqui, não. Eu conheço pedra por pedra. Eu sei qual é o tipo de espírito que atua aqui. Eu estou familiarizado. Eu sei como
nasceram ministérios, nasceram igrejas. Eu sei como foi. E algumas delas eu estava presente. Aí vem aquilo que eu disse, me parece domingo passado, ou foi outro dia. Fiquei pensando e comecei a meditar. Como que está terminando? Tem terminado muitos ministérios. Como é que está terminando muitos ministérios? Agora, o irmão Brana disse, eu posso ser um guia no Colorado. Eu posso ser um guia no Colorado. Porque que eu conheço cada fazenda. Eu estou familiarizado, eu conheço cada fazenda. Então eu posso ser um guia. Agora, um guia tem que conhecer o caminho. E só tem um que Jesus disse, vim de Deus e volto para Deus. Só Ele conhece o caminho. Então, um guia tem que saber para onde está indo e o que ele está fazendo e como tomar conta de você pelo caminho. Ele tem que ver para que você não se perca. Um guia é um homem selecionado. Então o Estado seleciona este homem e ele é um guia. E, francamente, não é uma boa coisa ir a alguns lugares, você não pode ir sem um. O Canadá, por exemplo. O guia tem que assinar sua licença para caça de animais. Ele mesmo tem que assinar e ele é responsável por você. Eu estava pensando, se Deus agisse, né? Aquela mensagem de sexta-feira sobre a graça. Para uma pessoa ter graça, ela tem que ser superior à outra. Ela tem que ser superior à outra. Eu pensei, que coisa bonita. Que coisa bonita, né? Então a pessoa que tem graça, que suporta a outra, ela é superior. É como uma pessoa que pede dinheiro emprestado da outra. Aquela que empresta, ela é superior. Então, para você suportar, para você ter graça com o filho, ter graça com o marido, ter graça com a igreja, ter graça com obreiros, ter graça. Você tem que estar no nível superior para poder ir suportando aquilo. Aquilo não é fraqueza, é superioridade. E essa graça que ele espera até que a gente entre na linha, na fila, organize os pensamentos, organize a vida. Ele fica esperando e nós vamos encontrando graça aos seus olhos, e isso mostra a sua superioridade. Ele é superior. Então o guia, ele é responsável. Então o guia tem
que assinar sua licença para a caça de animais, ele mesmo tem que assinar e ele é responsável por você. Se qualquer coisa te acontece, a responsabilidade é dele. É ele que vai responder. É ele que vai responder por aquela alma. Ele tem que tomar conta de você. Ele tem que ver se você não está perdido. Ele tem que ter certeza que ele não te enviou para algum lugar onde você não possa encontrar o caminho de volta. Porque nós já vimos isso. É fácil desviar. É fácil entrar em problemas. São muitos caminhos que levam. O difícil é voltar. É saber o caminho de volta. Porque existem as distrações. Nós vimos sexta-feira sobre as 3 distrações. Que o diabo não quer que você atinja o alvo. O diabo não quer que você tenha a experiência do novo nascimento. Então é fácil entrar nos problemas para se perder. O problema é como eu vou voltar agora. Aí o Mombrana diz, para voltar, você tem que retornar para onde você deixou Jesus. Retorne para onde você deixou, ele está lá te esperando. Então, se você realmente se perder, ele tem que conhecer a região também para que ele possa te buscar a qualquer hora. Ele tem que conhecer todas estas coisas ou ele não pode ser um guia. Ele não pode ter licença para ser um guia. Pois estas coisas, às vezes, você tem que ter um compromisso. Telefonar, fazer preparativos, fazer reservas para ser levado. Você nunca tem que fazer isto com um guia de Deus. Ele está sempre pronto, sempre pronto. Ouvimos agora há pouco. O homem ele explora a 4ª dimensão. E você pode estar simultaneamente em vários lugares no mesmo instante. O pregador disse, agora eu estou no Japão, eu estou nos Estados Unidos, estou no Canadá, estou em vários lugares agora mesmo, explorando a 4ª dimensão, mas fisicamente você só pode estar num lugar. Enquanto Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Fisicamente ele pode estar em qualquer lugar e ser um. Agora, se vocês não estão com os preparativos prontos e você está em fazer uma viagem pela selva onde você nunca foi antes, você pode se perder e perecer. Você tem cerca de 1% de chance para sair da selva. 99% para se perder, para morrer, perecer. Você tem 1%. Isto é, se ela não é muito densa. Porque, irmão, essa selva é muita coisa, né? Representa muita coisa. E tem certos caminhos que nós entramos que é morte na certa. E essa morte é a separação de Deus.
Você morre quando você se separa de Deus. Porque a única fonte de vida que há é Deus. Quando você se separa dele, você está morto. Você pode prosperar, você pode ter aquisições, você pode comprar carro, moto, mansões, o que você... Mas se você estiver e você sentar assim na margem de uma piscina, deitado e dizer, isso é que é vida. Não, isso é morte. Se você não tiver com Deus, você está morto. E lugares lindos, né? Cachoeiras e aquelas coisas todas bonitas, aquilo, hotéis luxuosos, praia bonita. Aí você está bebendo uma água de coco, tirar uma fotozinha básica, né? E dizer, isso é que é vida. Se você estiver sem Deus, você está morto. Isso não é vida. Você está sendo iludido, iludida. Você está morto. Oh Deus, nos ajude a entender essas coisas. Você tem 1%, tem certos caminhos, certas coisas que as pessoas entram, que certas florestas, que ela tem só 1% de retorno. E em outros casos, você, quando se é muito hostil, bem dentro, você não tem chance para sair. Não há maneira de fazê-lo, porque você se encontrará na rota da morte. E então você estará perdido. Então você estará acabado. Então você se perderá se você não tem um guia que conheça a região e saiba como voltar. Como você acha que o filho pródigo encontrou o caminho de volta? Foi o guia. Não tem como o filho pródigo encontrar o caminho de volta se não for pelo guia. Tem tantas coisas que acontecem. As pessoas ficam com vergonha de voltar. Ficam com vergonha. E tantas coisas que acontecem que as impedem de voltar. Eu tenho conhecimento, chega meu conhecimento, quantos e quantos irmãos que foram, sabe onde estamos, dizem que tem saudades, fazem planos para vir. Uma família aí que está fazendo planos já há anos e não consegue. Vai dizer, não é por causa de ônibus, não é ônibus, eleito não tem isso. Eleito não tem chuva, não tem lama. Eleito não tem problema, não tem montanha. Pessoas que têm até carro não conseguem entrar dentro do carro, ligar. Tem recurso, tem gasolina, mas não consegue. Por quê? Porque entraram numa floresta densa. Não tem chance de voltarem. Essa internet tem sido uma floresta densa. Quantos têm entrado nela e não conseguem mais voltar? Precisa-se de uma força superior para isso. Aí ele começa a falar dos escoteiros, né? Parágrafo 18. Agora, um guia sabe onde ele está. Não importa o tempo. Ele está equipado para fazer aquilo. Ele sabe o que está fazendo. Era o segredo do irmão Brana. O Billy, quando via uma dificuldade assim, ele perguntava para o pai dele: pai, o senhor não acha que isso aqui, por que isso está acontecendo? E o irmão Brana respondia para ele: filho, Deus sabe melhor. Por que isso está acontecendo? Deus sabe melhor.
Por que estão lhe tratando desse jeito? Deus sabe melhor. O guia sabe. Sabe onde está, sabe o que ele está fazendo. O guia tem que te preparar para o arrebatamento. E tem certas coisas que ele tem que tirar da gente. Inclusive coisa que a gente acha até que é virtude. Sabe, a gente acha que é virtude. Tem tanta coisa oculta na gente que a gente nem sabe que tem. E que nós não podemos chegar lá com elas. Mas o guia sabe. Ele está equipado. Ele sabe o que está fazendo. Ele está familiarizado com tudo. Ele conhece a aparência de tudo. Que coisa, né? Essa dá para parar um pouquinho. Ele conhece a aparência. Você não conhece. Mas ele conhece a aparência de tudo. E as coisas que nos enganam, geralmente é pela aparência. Porque a gente acha que está certo. A gente acha que está correto. Mas o guia conhece a aparência. Então ele pode estar no escuro e pode sentir uma determinada coisa. Eu sempre fiquei pensando, como é que o Atalaia, lá no passado, ele ficava em cima lá do muro. Como é que ele sabia? Como ele sabia que tipo de inimigo estava atacando, iria atacar a cidade? No escuro, sem iluminação pública. E ele sabia exatamente pela marcha, da direção que vinha. Ele sabia qual era o inimigo. E ele gritava e ele tocava a trombeta: os babilônicos estão chegando. Os assírios estão chegando. Os filisteus estão chegando. Como pode saber essas coisas no escuro, no mundo de trevas que nós vivemos? Trevas densas. Como pode saber que tipo de espírito está tentando te envolver? Que vem sorrateiramente, que tipo de espírito está te envolvendo? Mas o guia sabe. Mesmo no escuro ele sabe qual é o inimigo, qual é o tipo de espírito. E você não combate espíritos de uma mesma maneira. Não tem como. Jesus disse que tem determinados espíritos que só se expulsa com oração e jejum. Não adianta gritar, não adianta coisa, é só oração e jejum. Porque nós não podemos expulsar o espírito desse menino? Jesus disse, porque essa casta de demônio só se expulsa com oração e jejum. Eu dei poder para vocês, mas não contei certas coisas. Vocês vão ter que aprender com a experiência. Poxa, irmão. Ele pode estar no escuro e pode sentir uma determinada coisa. A gente sente as coisas, né? A gente chega na casa, conversa com uma pessoa e diz: a irmã não está bem. Chegou agora, acabou só de conversar, no rosto da pessoa, no conversar da pessoa, a pessoa não está bem. São os mais simples. São os mais simples. Mas tem coisa que a gente não consegue discernir pela aparência. Você olha para o semblante de uma pessoa, está lá. Aí você, a irmã não está bem, o irmão não está bem. Porque você sabe, cada aparência. A aparência está dizendo que ela não está bem. Agora tu é profeta por causa disso? Agora é complicado o Judas, né? O Judas é complicado. Porque pela aparência ninguém discerniu Judas.
Ninguém discerniu aquele tipo de espírito. Mas Jesus chegou com ele e disse: olha, o que tu tens que fazer, faz agora. Chegou a hora, pode fazer. E não é que o ministério de Jesus pensou que Jesus tinha mandado ele comprar alguma coisa? E não discerniram a aparência. Mas o guia que estava em Jesus discerniu pela aparência. Mas o guia conhece. Olha aqui. Por exemplo, aqui está um velho truque para um guia. Você sabe, se você pode ver as estrelas, qualquer um pode dizer para que lado você está indo, se você observar as estrelas. É só olhar para o céu. Quem conhece mesmo, olha para o céu e diz: é tal hora. Olha para o sol, olha para a sombra, é tal hora. Perfeito. Se tiver perdido, como aquele jovem que foi pescar com aquele velho pescador, e veio a tempestade, e o rapaz começou a entrar em desespero, e aquela chuva intensa, e não dava para ver nada, e o ancião lá, calmo. E o rapaz disse: o senhor não sabe, nós estamos perdidos. Diga: eu sei. Nós não sabemos para onde as ondas estão nos levando. Eu sei. Espera um pouquinho. Deixa passar assim, que aí eu vou olhar para a estrela. Aí eu vou saber onde eu estou. Eu vou olhar para os céus e vou ver a estrela e eu vou saber onde estou. Isso é um truque do guia. É um truque. Se você pode ver as estrelas, qualquer um pode dizer para que lado está indo. Se você observar as estrelas, plural. E você sempre deseja observar a estrela verdadeira. Há somente uma estrela verdadeira, e é a estrela do norte. Ela está sempre no mesmo lugar. Ele está sempre no mesmo lugar. Há somente uma estrela, né? Ela está sempre no mesmo lugar. Aquilo representa Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Outros podem vagar, mas ele permanece o mesmo. As igrejas podem te afastar para este lado, ou outras te afastarem para aquele lado. Como é que pode isso, igreja, afastar? Elas podem, mas ele permanece no mesmo lugar. Elas podem te afastar, mas não ele. Ele é sempre o mesmo. Se é durante o dia, agora, se você não pode ver esta estrela do norte e está nublado, então, se você observar, se é durante o dia e você está perdido, você observe as árvores. Olha, eu não sou isso para glorificação humana, mas tem certas árvores que elas te indicam o caminho. Elas são, as raízes delas são tão profundas que nem tempestade pode arrancá-la. Às vezes elas quebram certas árvores. Elas têm a raiz tão profunda que elas podem te ser um guia. Deixe-me encontrar a palavra. Um plano B. Paulo foi né? Paulo foi uma árvore dessas que eu me refiro. E ele chegou a dizer: se vós não pode ser imitadores de Cristo, sede pelo menos meus imitadores. Que árvore! Que árvore! O irmão Brana foi uma árvore dessas.
que não dizer, pastor Joaquim tem sido uma árvore dessa que tem ajudado tanta gente. Se é durante o dia e você está perdido, observe as árvores. A árvore está sempre, o musgo está do lado norte da árvore, porque o lado sul da árvore obtém mais sol do que o lado norte. Então pega sol, né? Mas tem aquele lado lá que não pega tanto sol. E aquele lado você passa a mão, aí nascem os musgos, né? Por causa da falta do sol. Preste bem atenção, não é por causa do lado que pega o sol, mas o que te guia é aquele lado que não pega o sol. Se passa a mão, quem lê entenda, né? Disse Jesus. Se estiver escuro e você não pode ver o musgo, se você fechar seus olhos e não puder pensar em nada que possa tentar, feche seus olhos e procure uma árvore de casca lisa. Coloque suas mãos ao redor da árvore assim, até seus dedos se encontrarem, e então comece a mover-se ao redor daquela árvore bem devagar, e quando alcançar um lugar onde a casca for bem grossa, pare. Tem árvores casca grossa, insuportável, né? É casca grossa. Aí você não precisa nem olhar. Fecha os olhos. Você sabe, quando eu apago todas as luzes aqui, eu prefiro andar de olhos fechados. Eu ando aqui de olhos fechados e não dou com a minha cara na parede. Eu fecho os olhos e vou andando. Não adianta os olhos abertos, que está tudo escuro. Então, e aí eu não confio na visão. Então eu fecho meus olhos e vou. Quando chega, já sei os passos certos. Aí vou, toco numa coisa, já sei onde estou. É hora de dobrar. Depois já sei a hora de dobrar. Olhos fechados. Estou falando a verdade, não estou mentindo. Aqui não é lugar para mentira. E coisa que você não... Tem coisa que a visão atrapalha. Tem coisas que a visão atrapalha. Aí você tem que chegar bem, fecha os olhos, encontrou uma árvore, fica passando a mão lentamente. Aí quando você encontra aquela parte grossa, casca grossa, é por aqui o caminho. Muitas pessoas se perdem por causa dos olhos. Confiam muito no que vê. Um homem comum sobe até ali e diz: eu não sinto nenhuma diferença nisto. Tudo é a mesma coisa. Mas é porque ele é um homem comum. É uma pessoa comum. Eu não sinto nenhuma diferença nisto. Vejam, você tem que ser treinado para ser um guia. Olha, gente, nós temos que aprender a sobreviver. Parágrafo 25. Davi teve que se esgravatar, babar. Tudo aquilo era para ele sobreviver. Porque as pessoas chegaram lá e advertiram o príncipe, o rei dos filisteus. Eles advertiram: olha, aquele que está ali é o da profecia. O senhor não se engane com ele. Ele é o da profecia. Foi ele que matou o nosso irmão Golias. E as mulheres ficaram tão cheias do espírito do Deus dele, que ali elas dançaram. Esse é o homem da profecia.
Por que ele está aqui? Eu não sei por que ele está aqui, mas é ele, eu sei. Eu conheço. Aí o rei mandou buscar Davi. Davi começou a gravatar, botava a língua para fora, para cá e babava para cá. O rei olhou. Rapaz, será que no meu reino não tem tanto doido para você me trazer mais um? Se não é ele, não é o da profecia. Não, era Davi sobrevivendo. Você tem que aprender a sobreviver. Você tem que saber como sobreviver. Se você é apanhado, a outra coisa, saber como sobreviver. Já subi árvores, escorreguei por elas. Subi em árvores, escorreguei por elas. E subindo e descendo. Onde tu tá? Tô subindo. Pra quê? Pra sobreviver. O dólar tá lá em cima. O que tá fazendo? Tô descendo. Pra quê? Pra sobreviver. Temos que aprender a sobreviver. Agora essa sobrevivência é tanta coisa, né? Tanta coisa, meu Deus. Subindo e descendo, assim para continuar vivo. Já tirei neve quando ela estava a cerca de 4 pés, 1,22 m de cada lado. Quebrei um tronco e deixei no chão, e com tanta fome que eu dificilmente podia suportar aquilo, e quebrava aqueles velhos troncos e colocava fogo neles e os deixava esquentar e derreter a neve. Então, e por volta de 1h da manhã, 2h, puxava os troncos para trás e deitava naquele chão morno para continuar vivo. Você tem que saber como fazer essas coisas. 39, deixa eu ler mais o 30, né? Eu li o 25. Tem o 30 que diz: o guia tem compreensão, como ir e o que fazer. E o 39, um guia nos conservará juntos, unidos, e isso se nós permitirmos. 39, o guia não levará um para este lado e o outro para aquele lado, e mandará um para o leste e outro para o oeste. Ele vai nos conservar juntos. E se nós simplesmente permitirmos que o Espírito Santo nos conserve juntos, nós seremos um. Nós estaremos num só coração, numa mente, num acordo, através de um Espírito, o Espírito Santo, o guia de Deus que nos guiará em toda a verdade. Isto é correto, mas você tem que seguir o seu guia. Sim, Senhor. Você pode curvar a sua cabeça? Você pode curvar também seu coração? Eu sei que é difícil para nós que temos cabelos brancos reconhecer isso. Nós achamos que isso é para os jovens, para as crianças, para os adolescentes. Mas não se esqueça disso. Nicodemos tinha 80 anos quando ele foi ter com Jesus. E ele era um guia por todos esses anos. Era um homem respeitado. Era uma pessoa honrada. As crianças, as moças, os rapazes, todos vinham, beijavam sua mão quando encontravam ele na rua.
Mas quando ele estava com 80 anos e sentiu aquela sede na alma dele, ele não sabia explicar o que significava aquela sede, aquela fome. Então ele foi ter escondido. Era embaraçoso para ele ir lá de dia. Ele era muito conhecido, mas ele foi à noite, foi escondido. Talvez até tenha posto até algo sobre a cabeça para ninguém reconhecer, para cobrir sua cabeça. E ele precisava de alguém para guiá-lo. E aquele profeta de Nazaré, Jesus, era a pessoa. Sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer essas coisas que tu fazes se Deus não for contigo. O que é que eu tenho que fazer, Jesus? Há algo dentro de mim que eu não entendo, não compreendo. E esse algo me trouxe até a tua presença. Eu sinto uma necessidade na minha alma. Eu preciso de ti, eu preciso algo que não consegue, minha igreja, meu companheirismo. Eu sou rodeado de pessoas boas, pessoas amáveis, pessoas comunicativas, mas eu, mesmo assim, tem algo dentro de mim que não preenche, está vazio. E o guia olhou para ele, deve ter olhado dentro daqueles olhos cansados, aquela face enrugada, aquela aparência de um homem santo. E olhou bem dentro dos olhos dele e disse: Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Essa fome só vai parar, esse desejo intenso dentro de ti, ele só vai parar quando tu nasceres de novo. Enquanto tu não nascer de novo, tu não vai poder ver o reino de Deus. Tu não vai conseguir compreender a criação. Ouvindo esta pequena mensagem e ouvindo, a gente fica meditando o quanto nós perdemos, quantas coisas que a gente perde por não conhecer a criação, a completa criação de Deus. A gente perde tanta coisa, perdemos tantas oportunidades por não ter conhecimento da criação, desses corpos. A ciência, coitada, não consegue nem decifrar ainda o corpo humano. Com toda a tecnologia, com todo o conhecimento, ele não consegue nem decifrar ainda o corpo humano. Eles ainda estão estudando o cérebro, estudando os ossos, estudando os nervos, a carne.
Eles não entendem esse mistério que é a ressurreição, que é a vida eterna, que é ter um corpo, o corpo ser trocado de um corpo terreno para um corpo celeste, e depois ser trocado do celeste para o glorificado, o eterno. Oh, meu Deus, eu reconheço que tem coisas que o Senhor oculta de nós. Não é tempo para a gente ter certos conhecimentos, saber certas coisas, certos mistérios. Mas chegará o tempo que nós vamos poder ver esse reino, poder entender esse reino, saber, ter conhecimento desse reino. Mas para isso nós precisamos de um guia comprometido com a verdade, falando a verdade para nós. Mesmo que isso nos fira, como a espada nos corta, a palavra nos corta, a palavra penetra na divisão da nossa alma e do nosso espírito. E quando ela penetra na divisão da nossa alma e do nosso espírito, aí ela entra no discernimento dos pensamentos, das intenções do coração. O que eu penso, o que eu quero fazer. E o guia vem e diz: não faça, não viaje, não aceite essa proposta. O guia vem nos dirigindo, falando com a gente. O guia conhece o caminho. Não há nenhum homem na terra que possa me levar ao céu, a não ser esse guia, a não ser o teu Espírito, ó Deus. Jesus te abençoe. Tenha um bom dia e um retorno abençoado. Uma semana boa. Deus te abençoe. No nome do Senhor Jesus. Um abraço fraternal a todos. Guia-me pelas dunas do deserto, guia-me, sinto teu amor bem perto, guia-me pelas curvas desta vida, guia-me até a terra prometida, guia-me, dai-me forças, eu te preciso tanto assim. Como quiseres, porque tu és
de mim. Ó Senhor, teu cajado me consola. Onde eu for, o meu cálice transborda. Faz-me ver o manancial de calma, faz correr águas vivas de minha alma. Guia-me, dai-me forças, eu te preciso tanto assim. Usa-me como quiseres, porque tu és parte de mim. Guia-me, dai-me forças, eu te preciso tanto assim. Usa-me como quiser,